E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, falando ao vivo direto de Estocolmo, capital da Suécia, e este é o programa Duplo Expresso, que eu apresento com Rômulus Maia, que mora na Suíça e que chega daqui a pouquinho para esta transmissão. Um ótimo dia para você, horário de Brasília, 6 horas. Todo mundo que está chegando, bom dia Camila Govedice, a nossa produtora. Bom dia para todos que estão chegando agora. Eu cumprimento também a Zilda Tabosa, Gisele Rabelo, Bete Garcia. Bom dia para Silhouette Madeleine e também para o Rômulus, que com certeza já está assistindo e que chega daqui a pouquinho. A Donise Meirelles, Érica Soares, também já chegaram, a Cicleide Cassiano. Dulce Helena Costa, bom dia. Lala Ribeiro Munhoz. Yorkshire T, bom dia. Glaci Leão, Miriam Milner, Ana Tomazini, bom dia. Bom dia para todo mundo mesmo. O programa de ontem provocou um debate muito importante, que inclusive foi destaque em diferentes blogs e, surpreendentemente, até mesmo em alguns blogs do pessoal do PIG. Um abraço para Tássia Camargo, grande Tássia, está em Lisboa assistindo a gente. Bom dia para você. Então, ontem o debate foi muito quente. O debate em torno do crime de Sérgio Moro contra Lula, onde no dia 24 a justiça brasileira será julgada pela sociedade brasileira que paga os elevadíssimos salários de juízes, promotores, desembargadores do Brasil. Esse debate ele está vivo e num momento extremamente oportuno, no momento em que os togados, os concursados, querem invadir a política. Nada melhor do que debater política com quem quer tomar conta dela, com quem quer roubar do povo o único direito de participação popular, que é através do voto, através da eleição, nessa falsa democracia que temos em todo o mundo, onde o capital financeiro tem financiado campanhas e tem colocado seus representantes à direita e à esquerda para que possa mandar no povo de uma forma legítima, com aparência de legalidade. O que acontece é que nós estamos, no Brasil, vendo uma das mais canalhas perseguições que alguém poderia sofrer. O que entristece é ver que imbecis que se informam pela Globo ainda falam sobre a condenação de Lula como uma questão de reparo contra a corrupção. Corrupção que esses mesmos não sabem, que tem sido praticada por estes que pregam a ética, que pregam a moral, que pregam o combate à corrupção. Tacla Duran não aparece nos noticiários. Ele denunciou que esses caras da Lava Jato, que foram batizados por panela da Lava Jato, vendem sentença para que os delatores fiquem livres de punições. Virou uma indústria do roubo institucionalizada, onde a esposa de Moro e o amigo, como ele diz, como o Rômulo gosta de brincar, Rômulo chegou agora aqui, vou adicionar o Rômulus. Olá, Rômulus, bom dia. Bom dia, Wellington. Bom dia para você que está nos ouvindo. Tá faltando óculos e você tá hoje de azul tucano, né? É verdade, Wellington. Mas não é tão tucano, não. Ele é meio parecido com um jeans, uma coisa assim. Azul tucano, aquele azul clarinho que eles gostam de usar em camisa social, Serra, o AS, o pessoal, esse eu não uso, não. Tá bom. Ô, Rômulo, você tá um pouco fora de enquadramento, tem que ir mais ao centro. Porque hoje ele entrou de cabeça para baixo, então tem que inverter tudo aqui. Tem um passinho. Então, é porque se você ficar mexendo, o som do toque na tela tira a minha voz, eu tenho que ficar calado. Então,
Pronto, agora tá Já regulado. tá bom, Coloca né? os óculos aí. Coloca os óculos aí, tá bonito. Então, Romulo, eu estava falando aqui que a instituição estão tentando institucionalizar a corrupção. Que o Tacla Duran deixou claro que existe uma venda de sentenças e que isso não é noticiado, e que algumas pessoas que pedem a condenação de Lula pela corrupção, que a Globo corrupta, a Globo é corrupta, a Globo está na máfia da FIFA, o mundo todo sabe disso, e no Brasil ninguém debate isso. Ok. Então, Romulus, eu fiquei muito satisfeito quando eu vi várias pessoas debatendo ontem essa pauta que foi amplamente debatida por mim e por você ontem no programa sobre a injustiça praticada contra Lula. Um apartamento penhorado pela justiça a um credor da OAS, Sérgio Moro condenou Lula por ser dono desse apartamento que já é reconhecido pela justiça como propriedade de outra pessoa. E mais, Sérgio Moro não tinha sequer o direito de julgar Lula porque a Lava Jato julga os escândalos da Petrobras, que a gente sabe que o objetivo da Lava Jato foi quebrar a Petrobras e vender a Petrobras de barata ou entregar, doar a Petrobras. São todos criminosos lesa-pátria ali dentro. Mas daí, ele sequer conseguiu provar alguma relação entre a Petrobras e esse triplex que não vale nada, não é? Não conseguiu e ainda condenou um apartamento que está no nome de outra pessoa. Então não tem que ter julgamento de TRF4, tem que ter o julgamento de Moro. Temos que julgar Sérgio Moro. Que marca de canalha é esse que atribui propriedade a alguém que não é dono de alguma coisa? Ele quer institucionalizar o test drive como direito de posse. Você vai hoje numa loja da Ferrari no Brasil, pede para fazer o test drive, aí você é amigo de Moro, ele vai lhe dar o direito de posse. Porque a única coisa que Lula fez nesse triplex foi ir lá, ver que era uma porcaria e dizer que eu não quero morar aqui. Moro já condenou Lula por um test drive, por uma visita de um apartamento que não é dele e que está no nome de outra pessoa. Eu vou estar todos os dias falando a mesma coisa, porque o crime é de Moro. O crime é de um juiz que condena alguém atribuindo a esta pessoa a posse por uma corrupção que não consegue provar sobre um patrimônio que pertence a outra pessoa comprovadamente na justiça. Eu estou estarrecido, sim. Agora estou lutando. Estou levando essa informação para todo o mundo, que eu possa, assim, a imprensa do mundo inteiro, que eu tenho lista de e-mail e contato e redação, correspondentes, jornalistas. Estou levando. Os grupos internacionais de brasileiros já marcaram manifestações, estão externando a revolta com esse julgamento de absurdo desse TRF4. Não pode haver esse julgamento, porque não há um crime. A condenação é inconstitucional. O criminoso, nesse caso, é o juiz. E nós não podemos aceitar isso de uma forma pacífica. Nós não podemos acreditar que vão tentar tirar do páreo eleitoral, tirar o povo da eleição, porque o candidato do povo é Lula, por uma vingança de luta de classes. Então, o campo progressista que deve defender Lula, aqui não é uma questão de fulano acha que não é o momento, que não sei o quê. Se fulano acha, ele não é do campo progressista. Que se não tem visão para perceber que defender Lula, nesse momento, é defender a democracia do Brasil, não tem condição de ver nada no Brasil. A questão aqui é saber se nessa luta de classes já declarada pela elite, nós vamos ficar assistindo passivamente a um juiz do TRF4 reunir com a presidenta
ela querendo ou não, ela é presidenta, certo? Do STF, apesar de que é pau mandado da Globo também. Quem manda em Carmen Lúcia é a Globo. Aí o cara do TRF4 vai para lá pedir reforço de segurança. Quem tem que pedir reforço de segurança é o povo. Quem está sendo assaltado, sacaneado todos os dias é o povo. O povo brasileiro está sendo roubado por essa gangue que assaltou o poder através de um golpe. Rômulus, vou beber água aqui para não ficar mais chateado. Fica calmo que o dia está começando. Wellington, você falou várias coisas importantes. Eu acho que a primeira questão que você falou é que eu acho que a pauta, as pessoas estão realmente nesses dias, poucos dias que antecedem o julgamento no TRF4, elas estão focando em questões essenciais. Uma delas é essa questão da própria justiça, do judiciário, através da decisão lá daquela juíza, mostrar mais uma vez que o apartamento não é do Lula. Essa questão, isso já tinha sido levado ao processo. O Zanin tinha produzido a prova, lá atrás isso tinha tido até alguma repercussão, evidentemente, apenas nos veículos da mídia alternativa, mas essa questão que o imóvel está registrado no nome da OAS, inclusive já tinha uma hipoteca em nome da Caixa Econômica Federal, e como todo mundo sabe, todo mundo que tem formação jurídica, mas também os leigos sabem, no Brasil, de acordo com o direito brasileiro, o que transmite a propriedade é o registro lá no Registro Geral de Imóveis, a transmissão da propriedade lá. Isso, fora disso, não há transmissão da propriedade de bem imóvel no Brasil. E aí, essa juíza, mais uma vez, agora ela foi em cima e determinou a penhora. Isso é importantíssimo, da perspectiva que a gente conversava aqui ontem, Wellington, que eu acho que é importante ressaltar. Estão surgindo diversas saídas honrosas para o TRF4 e para o judiciário em geral, porque haverá apelação, né? Evidentemente, após essa decisão, vai haver apelação às instâncias superiores, caso seja desfavorável ao presidente Lula. Então, estão surgindo possibilidades de saída honrosa, sem comprometer em demasia o trabalho do Sérgio Moro, porque isso é uma politicagem, a gente sabe disso. Não? O que diz a lei, o que diz o direito é secundário. Primeiro é feita a decisão política e depois se busca no direito a desculpa para justificar a decisão que já foi tomada politicamente. Então, nesse caso, essa questão da penhora do bem pode ser usada. Outra questão que pode ser utilizada, e aí essa realmente é muito importante, também, que é preciso ressaltar, é algo que você falava ainda agora. Como no recurso que foi feito logo depois de prolatada a sentença, que se chama embargo de declaração, que é aquele quando a defesa pede um esclarecimento sobre alguma omissão, alguma inconsistência, ou algo que está obscuro, ou que não parece lógico na sentença, o doutor Cristiano Zanin reforçou, porque a sentença não fazia referência à corrupção na Petrobras. E aí, na decisão com relação aos embargos de declaração, o Sérgio Moro reconheceu isso, porque realmente era uma grave falha lógica da sentença dele, porque em nenhum momento ele provava o vínculo daquele apartamento com o dinheiro da Petrobras. E aí ele foi no embargo de declaração e disse, realmente, não aleguei na minha sentença nenhuma relação com o esquema de corrupção da Petrobras. Primeira coisa, que já o doutor Cristiano Zanin publicou na semana passada um artigo falando disso. Ele usou essa mesma justificativa de dizer que não havia prova do vínculo com o esquema de corrupção na Petrobras para inocentar, Wellington, a senhora Moro, Cláudia Cruz. Ela foi inocentada com base nisso. O Sérgio Moro falou, não, é verdade. Ela gastou muito dinheiro lá no cartão, comprando roupas de luxo, bolsa de luxo, viagens, melhores restaurantes, mas não se conseguiu provar o vínculo entre o dinheiro que abastecia aqueles cartões de crédito dela e a corrupção na Petrobras. A gente ainda tem que ver de onde veio esse dinheiro. Ora, nesse caso é a mesma coisa. De onde que veio esse dinheiro? Se não foi no esquema de corrupção da Petrobras, que é o que ele está investigando, Sérgio Moro, então ele tem que achar de onde veio esse dinheiro, para aí sim dizer que é corrupção. Mas ele não achou esse dinheiro. E aí, só que aí tem isso já é no mérito, na decisão sobre a questão. Só que tem uma questão, já vou te passar, tem uma questão anterior a isso, que é a jurisdição.
Aí eu vou explicar para as pessoas. Quando um juiz vai decidir, tem duas coisas. A primeira coisa que ele tem que decidir é se ele tem a competência para julgar aquele caso. E aí só depois ele vai analisar a questão de fundo, o mérito para ver. Então, essa questão de onde veio o dinheiro, teve corrupção, não teve, teve ato de ofício, não teve, porque ele não indicou ato de ofício tampouco nessa questão. Ele não falou o que o presidente Lula teria beneficiado o pessoal da OAS. Mas, fora isso, tem a questão da jurisdição. Se não está vinculado à corrupção da Petrobras, que é o que tem atraído todo o caso da Lava Jato para o Sérgio Moro, esse caso não tem que ser julgado por ele. Então, é mais uma saída honrosa, eu insisto nesse ponto. Como a solução é política, não vai se querer queimar muito nenhuma das duas partes, é mais uma saída honrosa. Essa questão do questionamento da jurisdição com base na ausência de um fator de atração para o Sérgio Moro, porque se não está vinculado ao esquema da Petrobras, então não é para o Sérgio Moro julgar. Se for o caso, se for alguma corrupção, é lá para o Ministério Público estadual, inclusive de São Paulo, nem o federal, que não tem nada a ver com o federal. Se não tem a Petrobras que é empresa estatal, não é Justiça Federal, e não é Justiça do Paraná, muito menos. Então, é mais uma saída honrosa que está na mão do TRF4 para colocar água na fervura. Fora, evidentemente, aí eu já passo para você, Wellington, a peça Amicus Curiae do Rubens, que pede a reabertura da fase de instrução com base no próprio regimento interno do Tribunal Regional Federal. Fala, Wellington. É uma questão técnica, você está olhando para a câmera errada. É porque... Você está olhando pro... Desculpa, é porque hoje ela está de cabeça para baixo, então realmente está complicado aqui. Mas... É isso. Se você quiser inverter aí, pode ficar à vontade. Inclusive, se você quiser, eu tiro você e trago de novo para você preparar tudo. Faz isso então. Então, só pode chamar imediatamente, só para a entrada que é complicada. Então tá, o Rômulo Maia vai corrigir um problema técnico. Enquanto isso, eu vou voltando aqui a falar. Teve alguém que falou, vocês estão pessimistas hoje, mais do que ontem e tal. Não tem nada de pessimismo. A questão mesmo é revolta. Porque quando a sociedade brasileira que é esclarecida, a parte da sociedade brasileira que é esclarecida, começa a denunciar o escândalo de uma condenação que não é nem uma questão de não ter prova, é uma condenação forjada com o patrimônio de outra pessoa atribuído a Lula. Vamos estar voltando. Daqui a pouco eu concluo. Agora sim. Agora está tudo certo. É isso aí, Rômulus. Então, só para concluir, Rômulus, esse tema específico, eu quero dizer que uma condenação que foi forjada pela justiça. Então, só aí a palavra justiça deixa de existir. Porque justiça é algo justo. Quando você é injusto contra alguém, você está praticando injustiça. Ou seja, você está negando a justiça. Lula é vítima de uma negação da justiça. Está sendo condenado de propriedade de um imóvel que pertence a outra pessoa, reconhecido na justiça que esse apartamento pertence a outra pessoa. Aí já tiraria qualquer possibilidade de culpar Lula por algo. Pior, Moro não poderia ser o juiz porque ele admitiu que não há relação entre a Petrobras e este apartamento que não é de Lula. Então, nesse festival de canalice, eu não quero discutir se o TRF4 vai dar 3-0 a favor de Lula, vai chamar mais 2 juízes para dar 5-0, ou vai chamar mais 7 juízes para dar 10-0, certo? Porque é o único placar. Quem votar a favor da condenação de Moro é canalha igual a Moro. Não é uma questão aqui de perder por 2-1. Perder 2-1 é um cacete. Quem perde por 2-1 é a justiça. Certo? Cada juiz que der um voto favorável à condenação de Moro é mais corrupto do que Moro. Moro vende sentença com a esposa e com o amigo pessoal, como lembra sempre aqui o Rômulus. Amigo pessoal, o cara que não sabe falar nem português. Amigo pessoal. Eu nunca vi amigo impessoal. Nunca vi. Só Moro que tem amigo pessoal. Não é? Então, não é uma questão aqui de Lula estar sendo julgado. Quem está sendo julgado é a justiça.
Quem está sendo julgado é a justiça. Justiça que está se metendo na política. E ontem, Dedê, olha, o cara tem nome de alcunha de criminoso, Dedê. Não é? Comentamos aqui o que ele escreveu no domingo no Twitter, porque ele é tuiteiro. O negócio dele agora é tuitar, não é? Trabalhar que é bom, nada. O negócio dele é vender sentença, não é? Na delação, para facilitar a vida de delator, ganhar dinheiro com o que não é declarado pela Lava Jato no exterior, tá? É esse aí. E dá palpite em política, um fanático religioso que deve estar nesse plano aí da igreja, das igrejas pentecostais que querem atingir 150 parlamentares. Oh, que lindo! Não é? Que lindo! Vão. O que vocês estão provocando é um debate político maravilhoso. Requião já deu uma bordoada ontem, no DD, não é? Que aí ele viu que, para falar de política, ele tem que estudar muito, tem que ler muito. Foi muito bom o que Requião fez para já dar um freio de arrumação neste Zé do PowerPoint, para ser gentil com ele. Não é? E aí, eu leio também que a bancada evangélica quer aumentar o número de senadores e deputados. Olha, isso vai trazer para o debate uma coisa fantástica que foi feita na Venezuela, e por isso a Venezuela está sendo massacrada na mídia. Proporcionalidade de representação da sociedade. Qual o percentual de evangélicos no Brasil? 20%. Então só pode atingir 20% das cadeiras parlamentares e ponto final. Certo? Precisamos refazer a Constituição brasileira. Precisamos refazer a representação na política. Quantas mulheres existem no Brasil? Então vamos dar representatividade a essas mulheres. Proporcional à população. É isso. Sociedade não pode ser feita por uma casta escolhida por não sei quem. É por isso que a gente está aqui discutindo se o test drive dá direito de posse. Porque uma imprensa monopolizada potencializou um juizinho fraco, escolhido estrategicamente. Os serviços de inteligência escolheram um juiz corrupto, porque ele sabe que ele é corrupto, certo? Tem rabo preso, burro, que não vai saber questionar nada, totalmente alienado, vive numa realidade distante da sociedade que paga o salário dele. Esse juizinho Moro, que não tem, certamente, uma função cognitiva digna do cargo que ocupa. Né? Ele tem deficiência cognitiva, certo? Tem sérias deficiências intelectuais e que vai ser vítima desse mesmo sistema que o cooptou, certo? Sérgio Moro, se ele não for massacrado como Bolsonaro está sendo pela mídia hoje, essa mídia que potencializou Bolsonaro, se Moro não for massacrado por essa mesma mídia que hoje ele pensa que é parceira, mas que serve também aos interesses internacionais, ele será assassinado. Porque ele é um arquivo vivo da entrega da Petrobras, da destruição da política, de um golpe de Estado, certo? Através da justiça, da imprensa e de parlamentares corruptos que estão nas listas do HSBC e também do Panama Papers, e que essas listas não foram divulgadas, foram anunciadas como ferramentas de chantagem. E nós temos uma única coisa: defender Lula dessa canalice, para que possamos ter o direito de votar em Lula e promover o referendo revogatório, porque Temer não é presidente de nada. Temer é um emprestador de caneta. Ele faz o que o mercado financeiro quer, o que a Globo quer, o que mandam ele fazer, e paga todos os dias, com o sacrifício do brasileiro, a sua manutenção no poder. É uma cleptocracia instaurada no poder, sustentada por interesses internacionais. E Moro é a semente e o fruto de todas essas mazelas. Desemprego, destruição da indústria pesada, destruição da indústria de petróleo e gás, da injustiça, da perseguição contra partidos progressistas e contra líderes políticos.
Moro é a síntese desse golpe, certo? E por ser fraco, por ser burro, ele é exatamente o melhor mascote, um mascote de tudo isso que está acontecendo. Rômulo, o Paulo Gamba não vai participar do programa por problemas técnicos. Ele está em Lisboa e ele está com sérios problemas técnicos. Já tentamos durante toda a noite, madrugada de ontem para hoje e hoje cedo, e não tem condição do Paulo Gamba participar hoje do programa. Eu peço desculpas, é a segunda vez, a gente anunciou ontem o Eugênio Aragão e não teve condição de trazê-lo por problemas biológicos, né? Ele dormiu, não acordou. E hoje o Paulo Gamba por problemas técnicos, então não é culpa nossa. A gente só anuncia quando a pessoa confirma, tá? Mas daqui a pouco a gente vai ter o cientista Robson Sávio, que é cientista social, que vai conversar com a gente sobre isso e muito mais aqui no programa. Você assume, inclusive, que já vou tentar o contato com o Robson Sávio, tá bom? Tá bom. Wellington, eu acho uma questão importante, eu queria alertar isso para as pessoas, e você deixou a deixa aí para mim, para eu poder trazer esse ponto, que é o seguinte. No dia 24, a gente está lutando, como você disse, foram 3-0 em favor de Lula e da democracia. Mas a gente está, quem é realista, quem sabe, pela pressão da própria Globo, nós publicamos um artigo ontem dizendo que a Globo apostou dinheiro no mercado financeiro num 3-0. Se for um 2-1, a Globo já perde dinheiro. Então, eles estão lutando para o 3-0 contra o Lula. E aí eu quero dizer o seguinte, do nosso lado de cá, na blogosfera, no dia 24, a gente também vai separar o joio do trigo. Porque eu quero ver como os veículos da blogosfera vão reagir a partir de uma condenação do Lula. Se eles vierem assim, agora, se eles estiverem muito, muito afoitos para jogar o Lula ao mar, falar, agora Lula não pode, vamos ver agora, vamos ver o Ciro. Fiquem de olho, porque não é a primeira vez. Outras vezes isso já aconteceu, então vamos ficar de olho. Pois é, eu tenho o maior respeito pelo Paulo Henrique Amorim e nunca neguei isso. Tenho mesmo, sou admirador, leitor do blog Conversa Fiada. Acho que o Paulo Henrique Amorim é um profissional que dispensa qualquer tipo de elogio, até porque ele tem uma história tão grande que para elogiá-lo tem que ter uma história maior do que a dele. Eu não tenho essa história maior do que a dele, tá? Agora, ele já cometeu um grande erro estratégico quando promoveu o Eduardo Campos. E agora ele está aí fazendo algo semelhante com o Ciro Gomes, achando que Ciro Gomes é a última bolacha do pacote. Eu não acho que seja, tá? Eu já estou aqui em linha com o cientista social Robson Sávio. Bom dia, Robson Sávio. Bom dia para você, Wellington, Rômulo, e para todos os nossos ouvintes e também os que estão nas redes sociais. É um prazer tê-lo aqui com a gente, Robson Sávio, que é uma pessoa que dispensa apresentação pelos espetaculares textos. Houve uma interrupção, uma tentativa aí do Paulo Gamba, né, de entrar em contato comigo. Mas eu estava falando sobre o Robson Sávio, e o Robson Sávio que dispensa apresentação. Robson Sávio, nós escolhemos aqui um tema para você que não me parece tão simples como a chamada do programa, não é? A justiça será julgada no dia 24 de janeiro. O que você tem a falar sobre isso, Robson Sávio? Muito interessante, eu acho que essa tirada é na medida certa, porque nós que conhecemos o sistema de justiça brasileiro, né, eu trabalho muito com a área de segurança pública, direitos humanos, nós sabemos da seletividade histórica desse sistema. Um sistema que é pródigo em entupir as nossas prisões com microtraficantes e usuários de drogas, e que não se preocupa quando você tem um político, um senador aí transportando no seu helicóptero meia tonelada de pasta base de cocaína, mas que aqueles pequenos usuários estão todos lá presos, né? Nós sabemos então da seletividade desse sistema, que é um sistema que na verdade reproduz os interesses das elites econômicas historicamente. O que o mundo não sabia é dessa seletividade desse sistema. E agora isso vai ocorrer, por quê? Porque o presidente Lula é uma pessoa conhecida e respeitada no mundo inteiro.
E à medida que esse processo totalmente atabalhoado vai, digamos assim, prosseguindo na justiça, o mundo inteiro tem tido interesse em conhecer que justiça é essa. E é exatamente isso que vai acontecer agora nessa farsa, que é esse julgamento. O mundo inteiro saberá que nós temos um sistema de justiça altamente seletivo, altamente comprometido com interesses não republicanos, e nesse sentido, sim, esse sistema será julgado, não somente pelos brasileiros que já o conhecem bem, mas certamente por toda a comunidade internacional. Robson Sávio, eu tenho o prazer também de passar a palavra para o Rômulo, mas antes disso eu gostaria de saber se é possível que você fale ou mais próximo do microfone ou num ambiente que tenha menos eco, porque está tendo uma certa ressonância e dificulta um pouco a compreensão em alguns momentos. Mas é apenas uma sugestão. Se não houver condição, a gente continua, porque é só para melhorar, né? Não é uma questão aí de sine qua non, não. Você continua aqui com a gente. O Rômulus vai falar com você. Caso você não ouça bem a pergunta do Rômulus, eu vou repetir, tá bom? Rômulus. Bom dia, Robson Sávio. Você falava aí, historicamente, a discriminação que a justiça faz em relação a quem ela persegue, né? A quem ela empreende a persecução penal. Eu queria pedir para você que fizesse também uma explanação sobre o outro lado, sobre eles mesmos, sobre, historicamente, quem é esse estamento. Porque nós trouxemos aqui no programa o exemplo do presidente do TRF4, que vem de uma família que está aí conchavada com o poder e com o judiciário desde o século XIX. Então, nós tivemos estudos aí falando da troca de favores. Queria que você falasse um pouco, do ponto de vista sociológico, desse estamento aí, dessa nobreza de Estado conchavada com poder, do ponto de vista do patrimonialismo. Eles que são amigos do poder e usam o aparelho do Estado, trocando favores, para perseguir o povo, perseguir o pobre. Você ouviu a pergunta, Robson Sávio? Ouvi perfeitamente. Melhorou um pouco, Wellington? Melhorou sim. Melhorou sim. Está ótimo agora. Pode falar. Pois não. Então, olha, infelizmente, Rômulus, não é uma exceção que aquela matéria que você fez sobre o TRF4. Né? Os nossos juízes, os nossos promotores são filhos das elites. Essa é a grande verdade. E eles chegam ao Poder Judiciário através de concursos públicos. Concursos, inclusive, que são muito seletivos e que só possibilitam que essas elites cheguem ao poder porque estudam em faculdades, às vezes privadas, têm o dia inteiro para se dedicar a esses cursinhos que preparam os concurseiros, e chegando lá, eles somente vão defender os interesses de classe, não necessariamente os interesses republicanos, os interesses democráticos. É muito importante nós fazermos um rápido parênteses, que é claro que existem juízes e promotores que são comprometidos com os princípios republicanos, democráticos e tal. Mas, infelizmente, quando nós tratamos institucionalmente da Ministério Público e Poder Judiciário, historicamente nós percebemos, digamos assim, esse viés elitista, patrimonialista, né, desses filhos das elites que no nosso país sempre ocuparam postos estratégicos para defender os interesses das suas classes. Por exemplo, né, é muito comum, quando a gente estuda a história da nossa sociedade, nós verificarmos que toda família rica sempre tinha um advogado, né, que pleiteava o cargo de juiz ou promotor, né, um padre ou algum religioso, digamos assim, para controlar o poder religioso, né? E, obviamente, isso era uma forma de perpetuação do poder dessas famílias e dessas classes. Então, realmente, quando nós, por exemplo, tem uma foto que era uma foto bastante emblemática, e qualquer pessoa pode ver essa foto na internet, de quando você pega a cúpula do Poder Judiciário de São Paulo. Uma foto que realmente eu até aconselho, eu posso mandar para você, Rômulus, e para o Hélio, para você publicar futuramente. É uma foto da cúpula do Poder Judiciário de São Paulo. E lá nós vemos que num grupo talvez de mais de 100 pessoas
4 mulheres e não tem nenhum negro, né? São somente homens né, de meia idade e brancos. E, obviamente, todos eles das classes médias. Obviamente, né, você tem um viés, digamos assim, étnico-racial, você tem um viés socioeconômico e você tem, obviamente, um viés de classe nisso daí. E isso acaba contaminando todo esse sistema que deveria justamente ser um contrapeso àqueles dois outros poderes, que são os poderes, digamos assim, que levam diretamente a democracia, poderes eletivos. O judiciário deveria ser um contraponto. E, na verdade, tem sido um poder que, ao invés de ser um contraponto, ele descompensa totalmente os dois poderes, porque tem interferido nos processos originários da democracia. Robson Sávio é o nosso entrevistado de hoje aqui no programa Duplo Expresso, ele que é cientista social e também é colunista, não apenas do Cafezinho, mas de diversos blogs, tem o próprio blog, e é um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Robson Sávio, para a gente concluir aqui a nossa conversa, eu gostaria de fazer... não, o Rômulo quer fazer... Então, posso concluir, Rômulo, então? Então, posso concluir. Tá. Eu vou fazer mais uma pergunta, Robson Sávio, e depois... E vai ser um prazer receber essa foto aí que você prometeu, tá? Se tiver algum artigo acompanhando ela, assim, de bônus, melhor ainda, para a gente publicar. Robson, nós estávamos falando há pouco, na abertura do programa, que Lula foi condenado por uma relação de corrupção com a Petrobras que o juiz não conseguiu provar, não existe prova, inclusive ele admitiu que não pode provar isso, e por posse de um apartamento que a justiça penhorou a um credor da OAS. Robson Sávio, quando escrevemos aqui que a justiça será julgada no dia 24, e você comentaria isso, obviamente que este ponto de partida teria que ser o norte de toda essa nossa discussão. Você acredita que por trás dessa condenação por um apartamento que não é dele, por uma corrupção que não foi comprovada, represente todo esse acúmulo de preconceito, ódio, descompromisso com a sociedade e até mesmo crime lesa pátria, que nós temos debatido exaustivamente nos últimos anos, Robson? Wellington, eu acho que tem de tudo um pouquinho, né? Em primeiro lugar, tem essa questão, digamos assim, de um grande preconceito social, étnico-racial, porque também Lula tem toda a origem pobre, nordestina. Obviamente, há um ódio de classe no Brasil muito grande, né? E isso também é um componente histórico da nossa sociedade. Os segmentos privilegiados, eles nunca toleraram que os pobres estivessem no poder, né? Então, isso é um elemento fundamental. Esse elemento de crime de lesa pátria, ele está muito comprovado, à medida que nós sabemos que o juiz Sérgio Moro e a Operação Lava Jato servem interesses dos Estados Unidos, né? Cada vez está mais claro que, por exemplo, à medida que o Brasil se destacou no cenário internacional, e principalmente a questão do pré-sal, que daria uma condição econômica invejada para o Brasil, e que o país poderia investir muito na educação e dar um salto qualitativo, coisa que nunca aconteceu na nossa história. E, além disso, a questão de que os BRICS poderiam criar uma moeda internacional a concorrer com o dólar. Tudo isso serviu de pretexto para uma intervenção americana, mais uma vez, no Brasil, né? Já tinha feito isso em outros países da América Latina, e, obviamente, dessa vez, não usando das tropas, né, tanques, mas das togas. Então, também está muito caracterizado e tem farta documentação e artigos, inclusive do Wikileaks, sobre essa questão na internet. Qualquer pessoa que queira fazer um julgamento isento pode pesquisar isso. E, por fim, né, esse caráter, digamos assim, de um poder, né, que, não respeitando os poderes originários da democracia,
se impõe, né, a fórceps para defender interesses elitistas e patrimonialistas que também são históricos, né? Quer dizer, eu tenho escrito um pouco sobre a questão da democracia, as origens da democracia, tenho demonstrado que desde as suas origens a democracia expurgou, né, aqueles que contrariam determinados interesses, mas não obstante também a democracia facilitou a criação do estado de bem-estar social do pós-guerra da Europa. Então é um regime que tem suas virtudes, mas no Brasil nós nunca tivemos a democracia real, porque todas as vezes que houve, digamos assim, melhorias ou um caminho para melhorias objetivas nesse país, diminuição das desigualdades, essas elites perversas, né? E nesse caso, essas elites incrustadas da máquina pública, né, criam condições para golpes de Estado dos mais variados que não permitem um salto qualitativo do nosso país, que não se transformará nunca numa nação enquanto nós não superarmos essa marca terrível da desigualdade e essa cultura escravocrata que oprime a maioria dos brasileiros. E isso hoje, infelizmente, são os setores do Poder Judiciário que têm ratificado esse lugar histórico desse país, que parece que tem uma dificuldade para esse salto qualitativo. Ô, Robson Sávio, eu só tenho que agradecer aqui a sua participação, que sempre eleva em muito o nível de qualquer debate. Toda vez que você está presente, o debate fica forte, fica bom. Você tem muita coisa boa para passar para a gente. Espero que você volte mais vezes. Eu sei que é dureza acordar cedo e tal, ou atrasar um pouco as suas atividades para poder dedicar um tempo aqui, mas o público precisa de opiniões como a sua, tá? Então, é um apelo, é um convite a ampliar essa resistência que nós tentamos oferecer aqui ao golpe e, ao mesmo tempo, é uma aula que todos nós precisamos para melhorar o nosso poder de argumentação, porque a arma que nós temos é o argumento, Robson, e você nos ajuda muito com isso. Muito obrigado, hein? Wellington, muito obrigado a você. Eu quero dizer que eu estou sempre à disposição, né, do Duplo Expresso, do Café, porque eu faço um pouco também da minha vida essa militância. E essa militância hoje que também dá nesses novos espaços das redes sociais. Então, sempre que você, o Rômulo, precisarem, é só me acionar, né? Eu sou um cara da roça, um cara que não tem problema nenhum em acordar cedo. Eu faço com grande prazer. Espero poder participar mais vezes, digamos assim, desse fronte muito importante de debate que se dá no Duplo Expresso, no Cafezinho e em outras mídias sociais. Um abraço para você, para o Cômulos e para todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado. Eu conversei aqui com o Robson Sávio, cientista social, que sempre que aparece aqui nos ajuda a compreender melhor o quadro, né, do Brasil, político, social, jurídico e esse conjunto de mazelas que tem provocado todo esse caos institucional que o brasileiro vive hoje. Hoje o Brasil tem instituições ocupadas. É preciso resgatarmos as pessoas com compromisso com o Brasil e com a sociedade brasileira. Existem. E é por isso que nós estamos aqui lutando, para que essas pessoas se encorajem, ganhem força e espaço. Porque não dá para ser governado, dirigido, julgado por uma organização perversa que promove o holocausto dos pobres, a entrega do Brasil, a quebra da soberania, a quebra do pacto social e a destruição do Estado social. Eu falei pacto federativo, era isso que eu queria falar. Rômulo, você agora. Wellington, eu estava vendo o noticiário e algo que a gente comentou aqui ontem não, acho que foi na semana passada, não, foi no início da semana, enfim, não importa, que é a questão do esforço cenográfico do presidente TRF-4, aquele senhor Thompson Flores, aquela família lá, está conchavada com o poder desde o século XIX, para tentar legitimar
a perseguição. Então, nós aqui criticamos... foi ontem, sim. Nós criticamos aquela questão... ansiedade. Nós criticamos aquela questão dos deputados do PT terem ido visitá-lo institucionalmente. Eles são líderes políticos e não advogados. E ele segue nesse esforço. Ontem um leitor veio me afirmar, é por isso que eu estou confundindo, porque foi ontem que o leitor veio me mostrar que ele publicou, inclusive, Wellington, no site do TRF4, uma atazinha, né, um resumo, uma resenha da cartinha que ele recebeu dos deputados do PT e comentando lá aquela reunião. Então, ele está mostrando o caráter institucional, né, da imparcialidade, da impessoalidade com que ele trataria, reforçou o álibi dele. E ele continua tentando tumultuar. A presidente Gleisi Hoffmann presidenta do PT, publicou um posicionamento em que ela diz isso, que ele busca tumultuar, alardeando essa fake news de ameaça contra os desembargadores. Cadê? Ontem o Fernando Brito, no Tijolaço, publicou um artigo também criticando aquela visita dos deputados do PT e falando, se tem ameaça, cadê a investigação? Ora, foi provocada a Polícia Federal para ver isso? Ou é de boca? Ou é mais um fake news que eles lançam e tentam fazer existir no PIG? Então, muito esquisita essa história. Ele foi lá falar com a Carmen Lúcia. Você sabe, aí é um absurdo. Eles já querem se blindar do opróbio social, da rejeição social que eles vão sofrer caso exerçam essa violência contra a cidadania brasileira, de caçar o direito dela de votar em Lula, se assim quiser. Eles querem agora, Wellington, não mais ir a aeroporto para não ser escrachado, ou para não ouvir vaia, para não ouvir questionamento. Eles querem só viajar de jatinho da FAB. Imagina isso agora, esses desembargadores e o próprio presidente do TRF, aí já vai virar um trem de alegria, né? Certamente todos os desembargadores do TRF vão falar, não, mas a gente faz parte do tribunal, então a gente também está exposto. E aí vão querer ficar viajando de jatinho da FAB. Isso é um escárnio, Cada um... Eu pessoalmente, eu não gosto de escracho. Não acho. Eu acho que isso vitimiza quem não merece ser vitimizado. Então, a pessoa pode falar isso. Eu acho que eu pessoalmente entendo o que as pessoas fazem, mas eu não gosto, não faria e não farei. Mas essas pessoas, elas querem se blindar de qualquer... Elas não querem arcar com a consequência dos seus atos. Não. É evidente que elas têm que se sentir seguras, têm que poder, né, andar, mas, primeiramente, vamos investigar essa questão de ameaça. Se teve ameaça, vamos ver. Isso aí é falso relato de crime. A gente quer ver, cadê os elementos? Lá, ontem o presidente da Associação dos Juízes Federais também se reuniu com a Carmen Lúcia e falou, não, dos relatos que eu ouvi são gravíssimos. Vamos dar publicidade a isso, vamos ver, cadê? Quem foi que ameaçou? O cara falou, alguém lá do Mato Grosso do Sul falou que... Não, sei... não, a gente quer saber também. Cadê a substância disso? É mentira. Todo mundo que está indo lá está indo manifestar pelo seu direito político. Ninguém ali, quem faz apologia de violência, e a gente não tem nem sequer o controle do aparelho do Estado, mas qual é o tipo de perseguição que a gente pode empreender? A gente pode empreender em a pressão social legítima de manifestação. E nem a isso eles querem se expor mais. Então querem ficar apartados. Já são apartados socialmente, já socioeconomicamente do povão. Agora eles querem até fisicamente, não mais ter que lidar com o povo para poder proteger uma violência que eles planejam. Isso é um escárnio, então imagina, desembargador viajando de jatinho da FAB. Pois é. Se vocês ouvirem um barulho aí extra, eu quero dizer que eu hoje estou cuidando da minha filhinha, que ela costuma ficar gripada com a mudança de tempo. Está realmente muito frio aqui e ela está em casa, então ela abriu a porta agora e está entrando som de desenho animado e eu não tenho nem como pedir para que ela baixe o volume, só se sair daqui da transmissão, né? Não temos uma equipe grande, né? Somos poucas pessoas, não temos um estúdio, faço da minha casa, então dá nisso tudo aí, tá? Eu quero dizer a você, Rômulus, que aqui não é uma questão mais de julgar atos da justiça. Esse trabalho é do Dr. Zanin, porque como nós aqui sempre falamos, é uma necessidade registrar em ata da justiça. A justiça é a nossa ata. Quem é golpista, mostrar que nós apostamos na legalidade, apostamos nas instituições, mas elas falharam com a gente, certo? Esse argumento de que existe ameaça
é muito menor do que a certeza, a comprovação de que o povo, a sociedade brasileira, que paga os salários desses caras aí, que é a grande vítima. A sociedade brasileira é vítima de um assalto. A sociedade brasileira é vítima de um linchamento. A sociedade brasileira é vítima de uma perseguição implacável, de uma luta de classes sem precedentes na história internacional. Você falou estarem apartados, lembrei imediatamente da expressão apartheid, que ficou conhecida muito na África do Sul, que separava os negros, maioria absoluta da sociedade, de qualquer tipo de possibilidade de uma vida digna. Não é? E naquele momento, o Nelson Mandela foi sequestrado para que a sua prisão fosse negociada, e o Paulo Gamba, que é o nosso professor de Direito Internacional, que inclusive fez palestra na África do Sul sobre isso, com comprovação, o Nelson Mandela trocou a sua liberdade pelo poder econômico para os brancos e o poder político de um país que não controla as próprias riquezas para os negros, e deu no que deu. Os negros continuam excluídos e os brancos lá na África do Sul cada vez mais ricos. O que estão querendo fazer no Brasil é isso. Os milionários, bilionários que ficaram ricos com o Estado, eles querem agora destruir o Estado social, promover o holocausto dos pobres e transformar Lula no nosso Mandela. O Mandela, que, ao contrário do que a história conta, é um sequestrado, foi um sequestrado que cedeu o poder político, ou melhor, econômico aos brancos e deixou um poder político vazio, sem poder transformar em nada. É por isso que temos que falar de referendo revogatório. Não vamos esquecer isso. Referendo revogatório é o não ao assalto. É dizer a quem comprou roubo que quem compra roubo também é ladrão. O referendo revogatório é dizer que nós queremos construir um país para todos e não para 1%. Rômulus. Wellington, isso é importante, essa contextualização que você faz. Eu também me surpreendi uma vez que eu viajei à África para uma conferência, ouvindo pessoas de países africanos, outros que a África do Sul, inclusive, ali, mas da região, como Botsuana, pessoas do Zimbábue, pessoas da Namíbia. E houve uma construção, é evidente que o Nelson Mandela fez diversas realizações na sua vida, mas a gente tem que ver que essa construção do mito, ela foi feita por veículos do Ocidente, veículos da Europa, veículos dos Estados Unidos, na contraposição entre ele e o Robert Mugabe. O Robert Mugabe terminou muito mal, né? A gente vê uma pessoa que se apegou ao poder, que deveria ter saído antes. Uma vez a gente estava conversando fora do ar e você falou, em vez de ser como o Pelé, né, que saiu no auge da carreira, todo mundo fala, poxa, por que não ficou mais? O cara ficou até ficar totalmente queimado e sem nenhum poder, né, sem nenhuma legitimidade mais. Mas, no contexto da independência, o Robert Mugabe foi alguém que foi para o enfrentamento. E os próprios africanos, os negros ali, reconhecem que ele foi ousado naquele início. Ele era uma unanimidade ali no final dos anos 70, nos anos 80, no sul da África. Depois ele foi se queimando, porque né, que se pegar o poder, ele foi, acabou adotando medidas insustentáveis que depois refletiram na queda da qualidade de vida da sua população. Mas o Nelson Mandela, realmente, ele fez uma composição. Até aí, as circunstâncias, é difícil julgar o passado, né, Wellington? Porque uma coisa que me falavam também lá é que o exército sempre foi controlado pelos brancos. Eu não sei como está hoje, mas até a época da negociação do fim do apartheid, o exército era dos brancos. E a África do Sul tinha a bomba nuclear. Ela hoje em dia não tem mais. Ela foi o único país conhecido no mundo que tinha e abriu mão do artefato nuclear. Mas se dizia que eles usavam isso como barganha. Todo mundo sabe que a arma nuclear é uma arma de dissuasão por excelência. Ninguém quer usar, ninguém quer explodir ela, você usa para dissuadir. E os brancos meio que blefando, porque imagina, um exército jogar uma bomba nuclear no próprio território. Eu não imagino, mas de qualquer forma, parece que uma das composições que o Mandela teve que fazer foi com os militares que eram controlados pelos brancos. E a gente vê muita semelhança, inclusive, com o caso brasileiro, né? Na redemocratização do Brasil, houve a eleição indireta, todos os mecanismos que foram feitos para facilitar essa transição,
foi negociada lá, a lei da anistia, que foi para os dois lados. Então, talvez, de alguma forma, isso também reflita. Evidentemente que, do ponto de vista econômico, a distribuição não tem sucesso. E aí não só, Wellington, porque não foram em cima da propriedade a contento, como também porque se criou as políticas lá que se chama de políticas de empoderamento econômico dos negros. Black Empowerment, Black Economic Empowerment. A política criou uma... E aí eu vejo essa crítica dos próprios sul-africanos negros falando disso, acadêmicos, colegas meus que me disseram. Criou um estamento, uma elite, que eles são sempre os beneficiados. Então, são os mesmos que são donos das empresas, que conseguem as cotas. Foi criada de uma maneira muito, muito tímida, cotas na sociedade de propriedade, cotas de emprego, nos empregos qualificados, nos quadros das empresas, nos quadros de administração pública, mas são sempre os mesmos, e os seus filhos, seus parentes, que vão se perpetuando, quando o grosso da população já não é mais contemplado nem por essa migalha, podemos dizer assim, que é oferecida aos negros. Isso aí, você está assistindo ao programa Duplo Expresso, o programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da manhã. Eu sou o Wellington Calazans, falando ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia. O Rômulo Maia, meu colega que apresenta comigo, ele fala a partir da Suíça. São dois brasileiros que moram fora, mas que estão aí tentando, com você que está assistindo, dentro ou fora do Brasil, lutar pelo resgate democrático brasileiro, porque o Brasil hoje vive um estado de exceção, por mais que dentro do Brasil a imprensa corrupta, que faz parte desse processo de opressão e destruição do Estado Social, tente dar ar de legalidade a instituições representadas por células devidamente selecionadas para a promoção dos absurdos sobre o qual estamos vivendo na atualidade. O Rômulo Maia está tentando contato com uma surpresa aqui, que vai participar do programa, né? E a gente vai anunciar se ele conseguir confirmar esse contato. Uma surpresa que a gente não vai anunciar mais para não... só se acontecer, só se falar. Aí a gente anuncia, tá bom? Então, o programa tem debatido a exaustão aqui a situação de Lula. E porque nós entendemos que não é apenas a defesa de Lula que está em jogo. O amicus curiae, que foi dado entrada pelo Dr. Rubens, que é comentarista aqui do nosso programa, ele deixa claro que a tentativa de condenar Lula é a tentativa de destruir a Petrobras, definitivamente, e toda e qualquer empresa pública brasileira com processos no exterior. Certo? Qualquer juizeco de qualquer país vai poder dizer que pode tirar bilhões das empresas brasileiras até quebrá-las. Então, nós estamos defendendo também a soberania nacional. Nós estamos defendendo também, ao defender Lula, a democracia. Porque, como falei há pouco, vivemos um estado de exceção, onde juízes, polícia, estão agora criando até gangues para combate ao fake news. Fake news que, na interpretação deles, é fake news. Ontem aconteceu um debate interessantíssimo aqui na televisão da Suécia, e o tema foi fake news, porque o Macron, na França, está tentando agora, sob esse mesmo argumento do Brasil, atribuir nas eleições o combate ao fake news. Então, chamaram aqui, vocês devem saber que o conceito de liberdade de imprensa nasceu aqui na Suécia, na cidade de Gotemburgo, a segunda maior cidade sueca. A televisão pública sueca, você já está com o... Tentando, Wellington, mas ainda não. Tá. Tudo bem. Então, enquanto você pode interromper imediatamente, tá bom, Rômulo? Então tá. Então a televisão sueca convidou um cientista, especialista em comunicação pública, e perguntou a ele o que é que ele achava dessa iniciativa do Macron de combate a fake news no período eleitoral. Ele não respondeu, ele fez perguntas, porque quando existem absurdos, não é quem é a vítima do absurdo que tem que responder, é quem pratica o absurdo que tem que responder. Então, assim como a gente pergunta onde é que está o crime de Lula, esse especialista sobre o fake news, ele perguntou o seguinte: qual a credibilidade do Facebook
para definir o que é e o que não é fake news? Primeira pergunta. Segundo, qual a transparência do Facebook para que os algoritmos sejam acompanhados por especialistas, mostrando que há um equilíbrio entre grupos de interesse? Mais uma pergunta que ele fez. O que é fake news para Macron? O que é fake news para o opositor de Macron? E concluiu. Fake news é um conceito estético para uma ditadura digital que oprime a liberdade de expressão. Então, eu prefiro ficar com a opinião de um cientista, professor de uma universidade, de uma cidade que criou o conceito de liberdade de expressão em 1800 e tal, certo? Bem lá atrás. O primeiro país do mundo a falar de liberdade de imprensa foi a Suécia. A ter que me contentar com as opiniões da Globo, corrupta, envolvida nos crimes da FIFA internacionais, uma máfia internacional, Gilmar Mendes, um juiz partidário, Polícia Federal que tem lado, que não sabe até hoje quem é o dono da cocaína que estava no helicóptero, não é? Que permitiu que malas de dinheiro sumissem de dentro das suas instalações, que não sabe quem é o chefe do tráfico de drogas, a gente aqui sabe, eles na Polícia Federal não sabem, não é? Por forças armadas que permitem a prisão e humilhação do almirante Otton, que buscou a independência da Marinha e a defesa das fronteiras marítimas brasileiras com a tecnologia nuclear, que transforma as Forças Armadas em táxi aéreo da família de Jucá e agora dos juízes, né, do TRF-4, que querem transformar a aeronáutica em táxi aéreo, e o Exército que vira guarda municipal para oprimir pretos e pobres, ou brancos, quase pretos e tão pobres, como diriam Caetano e Gil na música Haiti. Não foi exatamente assim, não, mas foi parecido com isso que eu falei. Tá? Então, nós precisamos debater todos os dias isso que eu estou falando, que o Rômulo está falando, que outros blogueiros estão falando. Nós lançamos ontem aqui, com muita propriedade, o Miguel do Rosário publicou um texto fantástico sobre o Ghost News. Ghost News, que nós publicamos. Porque o que interessa, minha gente, é debater a notícia que está escondida. O Ghost News, o fantasma que assusta e ninguém consegue ver. Essa notícia, Dário Messer, entrega do pré-sal, venda de delação, Tacla Duran. Essa notícia é que importa. Fake news é você noticiar que a sociedade do Irã estaria se insurgindo contra o governo e depois esconder dos noticiários que quem se insurgiu foram células cooptadas pelos serviços de inteligência de Israel e dos Estados Unidos, mas que o povo iraniano foi lá e defendeu o governo, o Estado e a soberania do país. E aí isso some de noticiários. Isso é Ghost News misturado com fake news. É uma suruba conceitual, não é, da expressão. Pois não, Rômulo? Perfeito, Wellington. Eu acho que não estou conseguindo contato com o nosso convidado surpresa, então a gente guarda a surpresa para outro dia. Isso que você fala é muito importante. E ontem tinha um debate na sessão de comentários lá do Duplo Expresso, site novo, quem não viu ainda vai lá ver, duploexpresso.com. O pessoal comentava a diferença de atitude que houve no Brasil com relação aos contragolpes que foram dados no Irã e na Turquia, porque os três foram alertados pela inteligência russa das movimentações fora do Brasil para se valer de grupos minoritários, para fazer aquela agitação e tentar legitimar um golpe, uma quebra da institucionalidade. Então, evidentemente aqui, Wellington, a gente não está defendendo o regime iraniano, o modo iraniano, nem defendendo, fazendo apologia, nem defender, não é defender, fazer apologia. Nós estamos fazendo apologia
do modelo iraniano, nós estamos fazendo apologia do modelo turco. Isso são o que os acadêmicos estão chamando de democracia iliberal. Tem eleição, mas que até a própria Rússia é assim, né? Por circunstâncias, aí a gente tem que ter algum relativismo para ver as circunstâncias políticas de cada um, para manter o Estado, pode-se dizer, são regimes que não outorgam aquelas liberdades clássicas do modelo ocidental. Não vou fazer um juízo sobre isso, porque é uma questão muito complexa agora. Mas, do ponto de vista geopolítico, evidentemente, esses três países, na verdade, a Turquia acabou se tornando, mas o Irã e a Rússia sempre foram adversários geopolíticos do imperialismo capitaneado pelos Estados Unidos, mas que leva na bagagem, bagagem mesmo, porque é só bagagem, leva na bagagem a Europa, né, todos os países da Europa, os países ocidentais, até os cooptados aí da América Latina, América Central, por exemplo, mas são adversários. Então, independentemente do regime que estivesse no Irã, se não for um regime fantoche deles, eles tentam desestabilizar. Depois que o governo de Israel conseguiu destruir, pode-se dizer, implodir os estados que representavam desde o início dos anos 2000, assim, o plano estratégico do Estado de Israel vem se realizando, porque eles conseguiram implodir o Iraque de Saddam Hussein, conseguiram implodir a Síria do Bashar al-Assad, e hoje em dia o último contraponto ali econômico, mais ou menos, mas mais militar, ali, geoestratégico naquele cenário, é o Irã, o único que mantém alguma capacidade de dissuasão com relação a Israel. E aí se tornou a bola da vez. Eles estão indo em cima, aliados aos Estados Unidos. Então, essa operação ela foi montada, independentemente dos virtudes ou vícios do regime iraniano, isso foi montado ali para destabilizar um país que representa um contraponto geoestratégico na região. E com o alerta que foi feito pela inteligência da Rússia, que é muito competente, sempre foi, desde a época da União Soviética, eles prepararam o contragolpe. Eles vinham já monitorando esse pessoal há meses, vendo só eles esperarem dar o ok lá para começar, e foram em cima de uma forma fulminante. E até a gente vê a legitimidade social, goste ou não do regime iraniano. Se a gente for olhar aquelas imagens lá, as manifestações de apoio que se seguiram no dia seguinte foram infinitamente maior do que aqueles lá, que era 30, 40 pessoas, né, estudantes, jovens em geral, tentando causar na véspera ali. E, mais uma vez, o próprio regime identificou um movimento anormal nas redes sociais naquele dia, e tiraram do ar Facebook e Twitter, essas coisas. Mas a gente vê, Wellington, aí é uma diferença fundamental. As pessoas criticam muito a Dilma. Eu até critico, eu acho que ela ficou de uma maneira inerte, esperando o golpe, crendo muito naquela questão de ela não ter nenhuma mácula na sua biografia, de que ela seria preservada e de que assim o golpe não avançaria. A gente viu que não aconteceu, foi um erro de avaliação. Mas a Dilma não poderia ter feito um contragolpe fulminante como o que fez o Irã agora e como mais tarde tinha feito o Erdogan lá na Turquia. O Erdogan, inclusive, ele aproveitou essa oportunidade de contragolpe para fazer uma limpa no judiciário. Ele tirou todo esse pessoal que era identificado com o avanço do imperialismo, com essa ocidentalização, muito, né, capturado por esses valores americanos. Ele fez uma limpa e tirou esse pessoal. E passou, ele era da esfera de influência americana, ele trocou de lados e foi para a Rússia. Hoje em dia ele mais uma pedra no sapato nos Estados Unidos, na região. Mas vamos pensar, a Dilma, ela também não poderia, ela não contava, como conta o Irã e como conta a Turquia, com respaldo completo das Forças Armadas para fazer valer o contragolpe. Ela não poderia suspender rede social, cortar a internet do pessoal. Imagina a grita que seria, se eles já chamavam de bolivariana, de ex-guerrilheiro, caramba. Imagina se ela, num ato ali para acabar com aqueles movimentos... Lembra aquele dia, Wellington, daquela conflagração que teve quando o Sérgio Moro, de maneira ilegal, vazou aquele áudio que ele grampeou do presidente Lula com a presidenta Dilma, inclusive de uma maneira muito esquisita. Ele conseguiu degravar em apenas um par de horas aquilo, com uma tecnologia que não é conhecida no Brasil,
Outros países têm, mas no Brasil não tem essa competência para fazer, né, a triagem, pegar o áudio, baixar, fazer degravação e colocar no ar da Globo News num par de horas apenas. É uma coisa muito esquisita que ainda vai ter que ser explicado como tecnicamente isso foi viabilizado. Mas, enfim, imagine se naquele dia a Dilma tivesse falado, não, corta as redes sociais, porque elas estão sendo usadas, né, perfis de robôs para ficar replicando isso de uma maneira artificial e tentar causar uma conflagração. Vamos tentar, vamos fazer isso, cortar isso e, né, colocar um toque de recolher, lei marcial. Ela seria massacrada e aí sim iriam invadir o Palácio do Planalto. Então, por diferenças culturais, político-culturais, não é possível fazer nos países ocidentais, por mais que sejam periféricos, como o Brasil, e que não tem uma consolidação ainda da democracia, sequer dessa democracia formal burguesa, ela não poderia ter feito o que fez o Erdogan e o que fez agora o regime iraniano. Mas, de qualquer forma, eu acredito que ela poderia ter feito, se ela tivesse acreditado. A gente conversa, Wellington, com muitos políticos, isso a gente pode falar. Quando a gente alerta para essas questões geoestratégicas, primeiro que há uma ignorância, o brasileiro não está acostumado a olhar o tabuleiro mundial. Em segundo, que eles são capturados, Wellington, para aquela narrativa que criticava o professor Muniz Bandeira, que é o da teoria da conspiração. Ele sempre, se você fala de NSA, mais comprovado do que está, impossível. Até tem direito até a vazamento no Wikileaks, lá do Snowden, do Brian Manning, mas eles continuam achando que teoria da conspiração. Aliás, o evento, o que chega a ser caricato de comprovação de quanto os brasileiros não dão importância a isso, é esse próprio grampo que eu mencionei. Como que depois do Edward Snowden revelar que a presidenta Dilma era grampeada, ela continuava usando um telefone convencional não criptografado para comunicações em geral, e ainda mais para uma comunicação extremamente sensível, que era aquela coordenação com o presidente Lula para nomeá-lo ministro-chefe da Casa Civil, num último esforço para tentar barrar o golpe, ele com toda a sua habilidade de articulação política em Brasília. Então, eles continuaram achando isso, não é besteira, entendeu? Não, isso aí não está monitorando, não. Pega o celular, vamos ligar. Então, assim, realmente ali a gente vê o desdém com que a autoridade brasileira, a mais alta autoridade naquele momento, a mais alta dignitária brasileira, que era a presidenta Dilma, ligando por um telefone convencional para o ex-presidente Lula, numa comunicação extremamente sensível, alguns anos apenas depois da revelação de que ela era grampeada pela NSA. Vai ver que mantiveram esse grampo, né, Wellington? Até que conseguiram pegar esse áudio e fazer tão rápido. Enfim, é algo para o futuro a gente pensar. E aí o professor Robson sabe lembrava, Wellington, a questão, a gente pode não pensar geoestrategicamente, mas nossos adversários pensam. Então, o protagonismo do Brasil na questão dos BRICS, na questão de trocas comerciais nos países dos BRICS, usando a própria moeda, em vez de usar como moeda de troca o dólar, tudo, a fundação de uma instituição paralela ao banco, o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS, fazendo alguma concorrência para as instituições de Bretton Woods, o Banco Mundial e o FMI, que estão ali em Washington, sob a esfera de influência americana, isso acendeu o alerta e falaram, bom, vamos no pato manco desse grupo, aí no elo fraco. O elo fraco é o Brasil. A gente não vai conseguir derrubar ainda a Rússia, não vai conseguir derrubar a China, muito menos, não vai, a Índia tampouco. Então, vamos no Brasil, tentar derrubar ali, e por ali a gente começa a quebrar os BRICS. E conseguiram. Não foi muito... É lamentável a gente constatar que não foi difícil dar o golpe no Brasil. Foi bastante fácil, inclusive. É uma frustração de toda pessoa que estudou a institucionalidade brasileira, as leis, o quão fácil foi, porque, como você falava ainda mais cedo, são pessoas desqualificadas. Sérgio Moro é uma pessoa desqualificada, não é um gênio do mal, entendeu? Pelo contrário, é uma pessoa que o golpe foi adiante, apesar dele. Se fosse uma pessoa competente no lugar de Sérgio Moro, teria sido muito mais fácil. Ele já deu tantos tiros no pé, tanta besteira, tanta eu ia falar merda, mas enfim, tanta coisa que ele fez que teve que ser acobertada pelos seus patrocinadores no Brasil, a Globo, e fora do Brasil, Estados Unidos, que o golpe foi adiante, apesar do Sérgio Moro, não por causa dele. Então, é isso que a gente vê. Infelizmente, foi muito fácil, e para o futuro tem que ficar a lição, que nós estamos nesse radar e a gente tem que ficar atento às movimentações internacionais. Fala, Wellington. Eu quero falar que hoje o Paulo Gamba iria comentar aqui sobre a chegada, a volta ao poder do Partido Comunista lá no Nepal. Aí você fala, mas o que é que isso tem a ver?
que é que eu tenho a ver com o Nepal? Você tem a ver com tudo. Você disse que vá para Cuba, né, com quem pensa diferente. Então você tem que começar a pensar no mundo, já que você é o esperto. Nepal foi governado durante 20 anos por partidos de direita que não tinham projeto de nação e nenhum projeto para a sociedade. O Partido Comunista venceu agora, recentemente, esmagando nas urnas, em todos os municípios e com maioria absurda. Vai poder, inclusive, mudar a Constituição, ou seja, promover o referendo revogatório. Por isso que Nepal é importante. É porque vocês ficam falando assim, a Islândia é um país pequenininho. Nepal é pequenininho, o Brasil é grandão. Não existe país grandão igual o Brasil, não. Só a Rússia, China, Estados Unidos, Canadá. E eles já estão organizadinhos. Não fique esperando exemplo dos outros, não. Nós temos que fazer a nossa história. Precisamos ser exemplos para os outros. Né? Geraldo Vandré, que foi torturado na ditadura, cantava, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nunca é demais lembrar isso. Esperar o quê? Temos que parar com essa mania de achar que os problemas dos outros não interessam, porque você não vai poder sofrer tudo para aprender. Você tem que aprender com o sofrimento dos outros também e com o acerto dos outros. Então, é melhor ir pesquisando, buscando referências. Pois não, Rômulo? Não, Wellington, eu ia falar essa questão, eu estava ansioso para ouvir o Paulo Gamba, vou ficar aguardando o retorno dele para contar essa questão do Nepal, porque você vê, eu me considero uma pessoa que busca informação, e eu não li nada sobre essa reviravolta política no Nepal. Nós acompanhamos todo mundo, anos atrás, lá uma questão que foi até trágica, assim, chega a ser até, parece ficção, de um príncipe herdeiro que entrou lá no palácio e metralhou toda a família real, e foi assim que de uma monarquia absoluta, que era o Nepal, ela passou a ser uma república. E existia já, no contexto interno, uma guerrilha maoísta, de inspiração maoísta, que há décadas ali se insurgia e tentava tirar esse regime de monarquia absoluta, casada com a religião, meio que uma teocracia e monarquia absoluta. E aí, depois disso, os comunistas se mostraram muito fortes, mostraram uma legitimidade social e sempre nas eleições ameaçavam tomar o poder. Ali também a gente não pode esquecer que tem uma questão geoestratégica regional, porque é um estado de fronteira entre dois rivais regionais, que são a Índia e a China. Então, o fortalecimento dos comunistas, evidentemente, eles são mais próximos à China. O regime anterior era próximo à Índia, então tem também esse pano de fundo ali regional, estratégico. Mas isso, eu queria saber o que o Paulo Gamba tinha a falar sobre essa lição. Vou ficar ansioso para a volta dele aqui para contar para a gente. Mas isso só reforça, Wellington, que a gente tem que ficar atento. Então, nós mesmos somos pessoas que estamos fora do Brasil. Eu ontem, Wellington, eu vejo, eu costumo assistir vários jornais estrangeiros. Eu assisti o jornal da BBC, não essa BBC, eu assisti o da BBC Mundo, o da BBC local da Inglaterra. Assisti o jornal da TV estatal francesa e assisti o jornal da Suíça. Nenhum desses falou nada disso. Pelo contrário, o que a gente vê, a narrativa deles, por isso que a gente tem que ficar de olho, a gente tem que correr atrás. A notícia não vai chegar a gente. A gente tem que correr atrás. Então, quando a gente tem alguém como Paulo Gamba trazendo, isso é um privilégio, a gente tem que aproveitar. A única coisa internacional que eu vi eles falando muito era mais uma BBC. A BBC que todo mundo acha, é a BBC, falando de Venezuela, falando lá da história. Lá. Olha que absurdo. Aquele caso, a notícia de internacional da BBC era que o governo estava cercando e estava pegando aquele cidadão lá que tinha sequestrado um helicóptero, Wellington, tempos atrás, e ficou jogando bombas nos prédios de instituições públicas. E aí dizendo que ele é tratado pela... Eu estou rindo de ridículo, mas ele é tratado pela mídia ocidental, patrocinada pelos Estados Unidos, como um insurgente, um libertador nacional, e, evidentemente, na Venezuela ele é tratado como um terrorista. Você imagine se alguém que está contra a política americana, pegasse um helicóptero e fosse jogar bomba em prédios públicos dos Estados Unidos, como ele seria qualificado? Por muito menos do que isso, as pessoas são qualificadas como terroristas nos Estados Unidos. Não, ele na Venezuela, a repórter da BBC ficava todo o tempo falando, não, o regime Maduro qualifica ele de terrorista. Me desculpe, isso é terrorismo. Pode ser as melhores motivações do mundo, que não são. Uma pessoa que pega um avião e vai pegar bomba para jogar em prédio público, isso é terrorismo.
Quer queira, quer não, isso é terrorismo. Então, é engraçado a gente ver, mesmo a BBC lá falando, é pública, né, tem independência com relação ao governo britânico, as diretrizes ali são dadas pelos interesses geoestratégicos da Grã-Bretanha, que na verdade é um puxadinho dos Estados Unidos. Essa era a questão internacional. Então, a gente tem que ir atrás de veículos fora desse sistema, mesmo dessas redes públicas europeias, elas todas também pagam o seu tributo ao Washington, Wellington. Pois é a repetição que eles usam, a repetição como forma de criar conceitos definitivos, a repetição da mentira para se transformar em verdades. Está difícil em tempos de internet, apesar do controle do monopólio da internet, como nós estamos aqui denunciando também diariamente, né? Mas estamos agora... Estamos agora sob um fogo muito intenso e é importantíssimo trazermos esses exemplos internacionais. Eu sempre que vou estar perto assim, de terminar o programa, eu visito agora a página do Brasil 247, para lembrar que o Leonardo Atushi vai estar daqui a pouquinho fazendo o programa dele às 7h30 da manhã, e a gente vai encerrar daqui a pouco, para que você acompanhe, a gente acompanhe aqui o programa dele. Eu quero dizer que a primeira notícia agora, atualizada do Brasil 247, é Globo comemora a destruição do BNDES. Banco de Fomento. Então os caras lançaram aí uma notícia de que o BNDES só deu dinheiro à JBS, etc. Eu fui à audiência pública dentro do BNDES, inclusive quem estava lá como presidindo a mesa era o senador Lindbergh Farias, e os cientistas, os economistas de elevadíssimo nível que debateram defendendo o BNDES, eles massacraram os representantes desse desmonte do BNDES. Massacraram. Não existe possibilidade de falar mal do BNDES. Não existe. O padeiro, o microempresário, o pequeno empresário, eles nunca tiveram um cartão do BNDES que foi criado. Eles nunca tiveram coisa igual na vida. Poucos países têm o que o BNDES fez pelos pequenos e médios empresários. E eles noticiam o quê? Escândalo do JBS como sendo a única coisa. Porque comprou refinaria, fez obra não sei aonde. Esquecem de dizer que gerou receita e empregos para os brasileiros. Mesmo quando o investimento é fora. Então, esse Ghost News que a gente vive caçando, ele é reforçado cada vez que a Globo... Brizola era muito feliz quando afirmava: se é bom para a Globo, é ruim para o Brasil. Se é ruim para o Brasil, é bom para a Globo. É esse o parâmetro. É esse o parâmetro. Eu não sei como é que você, que está me assistindo aí, ainda assiste a Rede Globo. É incompatível assistir ou ler Blogosfera e outros blogueiros e tal, e compartilhar links do PIG. Comentar assuntos do PIG. Construa seu pensamento e coloque no debate. Nunca reproduza o que o PIG fala. Nunca dê um clique a eles. Nunca. Uma questão sine qua non para a nossa resistência. Rômulo. Wellington, você falava dessa questão do BNDES, e aí, mais uma vez, a gente vê a hipocrisia da Globo. A Globo é contra o BNDES, por que ela não paga a dívida multibilionária que ela tem no BNDES? Se ela acha que é errado o papel de fomento do banco, ela paga e vai fazer captação privada, como ela fala, ou emitir no mercado valores mobiliários, ações, debêntures, fazer aumento de capital, ou então vai pedir para bancos, porque o que ela fala de concorrência privada não existe, não tem financiamento de longo prazo no Brasil privado. E há diversas pesquisas mostrando que mesmo nos países desenvolvidos, Wellington, o financiamento de longo prazo sempre tem um apoio, um subsídio público. Não existe esse modelo que eles estão falando de financiamento de projetos de mais de 5 anos que não tenha uma participação pública, nem no mundo desenvolvido, nem nos ásios do liberalismo, no centro da economia ocidental. Então, isso é uma mentira. O Globo, mais uma vez, é o porta-voz da ideologia da finança, que quer o Estado mínimo. Então, eles enxergam esse gasto do BNDES como
mais uma amarra no orçamento que impede a transferência de renda para os rentistas, mas a Globo, ela mesma, não quer pagar o BNDES, ela quer rolar a dívida, e mais grave, como nós já falamos aqui, rolar violando a lei sem dar garantias, velho. Então, mais uma vez, hipócrita a Rede Globo, cobrando a diminuição do papel de fomento do BNDES, quando ela mesma mama nas tetas do banco. Então, já fica com o meu cocô do dia, Wellington, os irmãos Marinho, que usam a posição editorial do Globo com toda a hipocrisia e todo o cinismo para defender o que eles mesmos não fazem. Então, cocô do dia, mais uma vez repetindo ontem, os irmãos Marinho. Tá bom, o cocô do dia do Rômulo já está eleito. Para mim, o cocô do dia continua sendo o TRF4, certo? Porque é absurdo que o TRF4 ainda mantenha o julgamento do dia 24. O julgamento do dia 24 não é de Lula, é da Justiça. Lula foi condenado por um juiz de primeira instância que não tinha autoridade para julgar Lula, porque não provou relação entre a Petrobras e um imóvel que acusaram Lula de ser o dono. Pior, o imóvel está penhorado na justiça para um credor da OAS. Ou seja, está provado na justiça que aquele imóvel não pertence a Lula. Está provado na justiça, pelo próprio juiz que condenou Lula, que não existe relação entre a Petrobras e este imóvel. Em outras palavras, não existe nada. Existe propaganda da Globo, que já é o cocô do Rômulo, mas para mim o cocô é o TRF4, que tem um juiz que disse que não leu, mas é irretocável. E eu continuo dizendo que irretocável é a sua cara de pau. Irretocável é a sua canalice. Toda vez que o juiz pratica injustiça, rindo, dando tapa na sociedade, ele não pode ser chamado de outra coisa que não canalha. Ele é um canalha. Canalismo é isso. Canalice é isso. Isso que estão fazendo contra Lula e contra o brasileiro é uma canalice. Por isso, eles são cocô do dia. O que acontecia no banheiro? Feliz, 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 feliz. Que fiquemos livres, né, desses cocôs aí. Pelo menos por hoje a gente já conseguiu aí esse momento catártico aqui do programa, melhorando o aroma à sua volta. Eu sou muito grato a você que assistiu ao programa de hoje, comigo e com o Rômulo Maia. Amanhã, às 6 da manhã, estaremos de volta. Amanhã é o dia da Patrícia. Hoje a gente teve um problema técnico com o Paulo Gamba, que está em Lisboa. Não conseguimos fazer a conexão. Ele que não conseguiu, ele mandou uma mensagem para mim dizendo que não está conseguindo. E eu não posso fazer milagres. Sem condição técnica, não há condição. Já pode anunciar o outro convidado de amanhã? Ou ainda vai confirmar? Não, estão confirmados, mas é porque normalmente. Mas tudo bem, vamos confirmar. Amanhã teremos aqui a Patrícia Vauquier, que é a nossa comentarista, e teremos o Samuel Gomes, que veio aqui a semana passada e o público pediu para que ele voltasse, com o Luiz Beluso, que vai conversar com a gente sobre economia, sobre a situação atual do Brasil. Então, a agenda está definida, daqui a pouco vai ser divulgada, certamente. Fazemos o que pudemos para que todos aqueles que confirmam presença participem. Alguns dormem, outros têm problemas técnicos, mas a gente segue nessa luta aqui, trazendo o melhor para você. Muito obrigado por hoje. Eu sou o Wellington Calazans, falei ao vivo, direto de Estocolmo, e o Rômulo Maia, a partir da Suíça. Obrigado a você, compartilhem, curtam as páginas, e agora vamos assistir lá no Brasil 247 ao programa do Leonardo Atush. Até amanhã, às 6 da manhã. Bom dia para você.